Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, a gente vai falar sobre a dualidade onda-partícula na física quântica, né? A gente fala muito sobre física quântica em todos os nossos episódios, para quem já está há mais tempo aqui com a gente sabe disso. A Alquimia da Mente, a gente une, né, todas as ciências das antigas civilizações junto com aquilo que as pessoas acreditam que é novo. Física quântica não tem nada de novo, né? Inclusive, todas as antigas civilizações utilizavam, inclusive nas construções do que eles usavam, né, como pirâmides, ou mesmo até para gerar energia, né? Você vai ter cinturões quânticos para gerar energia nas antigas civilizações, né, até mesmo que não vai ser ensinado, né, porque tudo uma limitação em relação à própria matrix mental em relação ao nosso verdadeiro desenvolvimento, mas quanto mais você estuda, mais você procura sobre isso, você vai ver que na verdade isso existe. E quando a gente fala da dualidade onda-partícula, a gente vai falar sobre o experimento da dupla fenda, né? Ele é um experimento que foi realizado, e foi realizado por muitas pessoas também, depois que foi feito a primeira vez. E, na verdade, quando ocorreu, né, vamos falar, o bombardeamento de elétrons, né, para a gente comprovar que isso acontecia, as pessoas tinham uma percepção em relação a isso, né? Tinha uma percepção X, que aí, no caso, narra muito, né, como a ciência, entre aspas, que nós temos hoje é materialista, né? Se nós entendermos já entramos dentro de um experimento sabendo de como ele vai acontecer, na verdade, a gente já tem meio uma predisposição a levar a resposta para para tal momento, vamos dizer assim, né? Então era o X, era o resultado X. Só que o que aconteceu? O resultado mudou. Mas não só isso, o resultado através da observação de alguém mudou, né? Então, assim, em tese, o que era para ter acontecido, né, basicamente era a onda, né? Aliás, desculpa, a partícula, né, que na verdade é a reta, vamos dizer assim, é o material, né? Mas o que foi descoberto, na verdade, é que o tipo matemático geométrico de movimento só teria sucesso daquele jeito que aconteceu e até na lâmina, né, que foi, vamos falar, criada, que a gente consegue ver, né, os feixes de, como se fosse de luz, né, vamos dizer assim, que foram acumulados. Aquele momento, aquele movimento só teria sido possível através de uma onda, né? Então, percebeu-se naquele primeiro instante, né, vamos dizer assim, do que nós consideramos de ciência moderna, contemporânea, que o elétron ele não se move apenas por onda, né, mas, aliás, por partícula, mas por onda. E isso fez com que, na verdade, refizesse, né, com que os próprios cientistas reformulassem alguns teoremas, conceitos, os quais eram aceitos como verdade. E olha que interessante, que esse é um experimento que as antigas civilizações já sabiam, já tinham certeza do que ia dar, né? Então, se a gente pegar o cosmos, se nós pensarmos em relação aos planetas, até mesmo, por exemplo, bombas atômicas, né? Por que a gente teve tantos avistamentos de OVNIs depois da Segunda Guerra Mundial, né? Por causa do quê? Do intensivo e massivo aumento de experiências, né, envolvendo bombas atômicas. E a bomba atômica envolve o átomo. E envolvendo o átomo, você não trata apenas do que nós conhecemos como Gaia, o planeta Terra, mas você interfere o que no ecossistema galáctico, o universo, né? Então, assim, nós não vivemos sozinhos, né? Eu não vou nem comentar em relação extraterrestre, né? Porque o pessoal às vezes pode levar para um outro caminho, mas logicamente a gente faz parte de vários institutos, né, de pesquisa e vários institutos sérios que já trabalham isso há muito tempo. E a gente sabe que, na verdade, nós não estamos sozinhos, né, no cosmos. É muita, como fala, é ser muito prepotente, né? Acreditar que nós somos a única forma de vida inteligente, entre aspas, no cosmos, né? Muito egoísmo, né? Então, quando a gente começa a ver isso, que existe a dualidade, né? Então, uma coisa que é uma coisa pode ser outra. Isso transforma a gente e, ao mesmo tempo, até renova dentro de nós os conceitos de hermetismo, né? Os conceitos alquímicos sobre o quê? Sobre a correspondência, a lei da correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima, né? Então, uma coisa que na verdade podia ser de um jeito, partícula, não, é onda, né? Então, é onda só? Não, é partícula. Então, os dois representam um. Então, por exemplo, a mesma coisa que a gente pode dizer que um pai e uma mãe geram um filho, né? É a mesma coisa em relação a isso. Então, as leis esotéricas, a lei natural,
ela interfere em tudo, e até mesmo nessa experiência em relação ao elétron. No caso específico dessa experiência da dupla fenda, teve a participação de uma pessoa, né? E aí, no caso, quando a pessoa começava a observar, aquele tipo de experimento mudou o resultado, né? Então, ou seja, se nós quisermos algo, se nós pensarmos nisso, né, conseguirmos alinhar o que a ciência materialista hoje acredita que, na verdade, não tem nada a ver, e acreditarmos em algo que, na verdade, é mais do que aquilo que a gente vê, então, ou seja, consciência, a gente vai fazer a verdadeira ciência que as antigas civilizações faziam, né? Não se trata cocriar, manifestar a vida dos seus sonhos, não se trata de algo novo, se trata de algo que sempre vai existir, porque essa mesma energia, ela habita dentro de você. E quando eu falei sobre isso, quando a gente vai comentar sobre esses princípios da física quântica, porque eles têm que ser falados, eles precisam ser compartilhados. E você também repensar em relação às suas próprias verdades, né? Porque a partir do momento que o elétron que está dentro de você, porque você é átomo, né? Você é uma salada de frutas de átomo, certo? Se tem vários átomos dentro de você, a partir do momento que, na verdade, você entende isso, você começa a entender o quê? Que o átomo, ele abriga a vida dentro de mim. Se está dentro de mim, como que o átomo é, né? O átomo, quanto mais dividido ele foi, descobriu-se, né, as propriedades em relação às partículas atômicas, né, nêutron, próton e elétron. E a partir do momento que, na verdade, foram para subpartículas atômicas, quarks, bésons, fótons, quarks, né, entre outras subpartículas, começaram a ver que, na verdade, quanto menor eles foram, mais eles viram que, na verdade, não tinha nada, né? E aí volta o quê? Nas percepções, na matemática de Pitágoras, né? Que em relação ao zero, o 1, será que, na verdade, a gente tem mais conceitos em relação ao 1 ou ao zero, né? Porque se você antes considerava que o elétron era só partícula, algo material, o 1, sabe, que você toca, que você vê, que você ouve, que você sente, porque a sua percepção sensorial consegue fazer com que aquela memória chegue para você, porque você aprendeu isso lá atrás, né? Então, um som você aprendeu lá atrás, quando você era criança, né? Uma forma você aprendeu quando era criança. Mas a partir do momento que o zero, ou seja, a onda, que era algo que você não imaginava aconteceu na sua vida, como que você recebeu esse algo diferente? É a mesma coisa que eu falo pra você. As pessoas às vezes desejam milagres na vida delas, mas se sua vida já é um milagre, qual o maior milagre que pode acontecer pra você? Talvez seja uma pessoa ingrata, e você tem que admitir isso pra você, né? A verdade incomoda pra muitas pessoas porque elas mesmas não admitem que o calcanhar de Aquiles, né? Então o ponto fraco delas são elas, né? E isso tem tudo a ver com a física quântica, porque a partir do momento que, na verdade, eu estou dizendo isso porque a física tal como todo não tem nada de novo, né? E para quem é materialista vai odiar, né? Não vai gostar disso que eu estou falando, porque quanto mais você entender que, na verdade, a gente não sabe nada mesmo. A gente vive uma era, na verdade, de descobertas, as quais as pessoas elas se congratulam entre si, ganham prêmios entre si para algo que é óbvio, né? E se a gente soubesse da verdadeira origem da humanidade, que nós já tínhamos esse conceito, esse conhecimento, e as pessoas apenas estão resgatando, a sua vida mudaria. Você pararia de, na verdade, só querer ver a grama verde do vizinho do lado e começaria a usar essa tecnologia que habita dentro de você para o seu favor. Se tudo é onda, você gera o quê? Ondas eletromagnéticas. Então você altera a luz que está ao seu redor, o trabalho que você está fazendo, a cozinha, não, o experimento na cozinha que você está fazendo, não, presta atenção aí no que você está fazendo. Dirigir o carro, de você andar de metrô, de moto, de trem, de bicicleta, entendeu? Você faria de um outro jeito. Você amaria de uma outra forma. Você sentiria os sentimentos de uma outra perspectiva mais valiosa. Você acumularia recursos financeiros de uma forma diferente do que você está fazendo agora. Tudo seria diferente. Por isso que, quanto mais você entender a dualidade, né, a gente fala até das polaridades no princípio hermético, onda e partícula é uma coisa só. Então, você tá bem ou mal é uma coisa só. Você sentir positivo e negativo é uma coisa só. Só comprovou algo que, na verdade, sempre vai existir. Não vai ter nada de novo. Então, a física quântica, para concluir, não tem nada de novo. Mas a gente vai gravar sobre isso para você te provar
já que às vezes pode ter algumas pessoas céticas em relação a isso, que na verdade o óbvio é aquilo que você não está fazendo, né? Até para te ajudar a reprogramar isso, porque isso que acontece com várias pessoas, a gente tem um treinamento, um curso para fazer essa reprogramação no seu subconsciente. Clica no primeiro link da descrição. Tem muita gente com dificuldade em relação a essa programação, porque foram tantos anos recebendo aquele tipo de informação, pessoas falando aquilo, e até mesmo você mesma esqueceu de confiar no seu próprio taco, né, na sua própria intuição, e começou a acreditar no que os outros estão dizendo. Mas no fundo, tudo que isso que a gente está falando agora está fazendo sentido. Para quem está alinhado, sim. Para quem está desalinhado, isso incomoda. Para quem, na verdade, usa o eu, ao invés do ego, tá entendendo. Para quem, na verdade, é humilde, ao invés de egocêntrico, vai entender. Por isso que é tão importante você evoluir o seu nível de consciência e aumentar o seu nível de consciência. Clica no primeiro link da descrição, um curso nosso, passo a passo, para te ajudar em relação a essa reprogramação mental. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.